Acho que as pessoas pensaram que vocês iam divergir muito mais. E, na realidade, o que a gente tem aqui são objetivos comuns, que é a construção de uma sociedade mais pacífica, com algumas divergências com relação aos caminhos que devem ser seguidos. E eu acho que isso é algo possível da gente equacionar. Eu tenho aqui duas perguntas. Uma é como o senhor, é direcionada a você, Marcos Rolim, avalia a defesa dos direitos humanos com relação à violência sofrida pelos policiais no exercício da função. É do Tiago Albeche. A gente tem um problema gravíssimo no Brasil de direitos humanos dos policiais que são vítimas de violência, que são assassinados. No Rio de Janeiro, o caso atingiu o paroxismo. Nós temos, enfim, a cada ano, dezenas e dezenas de policiais que são mortos. Se tornou comum no Brasil que bandidos matem policiais pelo simples fato de serem policiais. Basta que eles sejam identificados como policiais, que sejam fardados ou que tenham uma carteira da polícia, e isso muitas vezes implica no seu assassinato. Nós não temos nenhum plano nacional de proteção à vida dos policiais. Nós não temos nos estados uma política específica de proteção aos familiares de policiais que sejam mortos. Eu me orgulho muito assim, de ter aprovado no Rio Grande do Sul, em 1998, uma legislação que está em vigor no estado do Rio Grande do Sul. Ela nunca foi praticada, mas está em vigor no estado, é lei no estado do Rio Grande do Sul, que é uma lei de proteção às vítimas da violência, que assegura às famílias dos policiais vitimados, mortos ou tornados inabilitados para o trabalho, uma série de apoio, né? Educação paga para os filhos, etc. etc. É lei no estado, nunca foi cumprida. Quando fui deputado federal, realizei várias caravanas de direitos humanos pelo Brasil. Uma delas foi a caravana dos direitos humanos dos policiais. Visitei vários estados conversando com as polícias brasileiras para ver a situação dos policiais. E quero dizer a vocês que os policiais são desrespeitados basicamente pelo Estado brasileiro, pelos seus estados. Eles não têm defesa paga pelo Estado quando são acusados de um processo criminal. Eles não têm apoio no caso de morte, ou no caso seus familiares, ou no caso de inabilitação para o serviço. Eles ficam absolutamente marginalizados porque o Estado não dá a mínima para eles. Essa é a realidade e é isso que os direitos humanos vêm denunciando. Nós denunciamos isso, embora nem sempre o espaço público para essa denúncia seja muito conhecido, né? Mas esse é o tema, eu acho que respondo dessa forma. Calef, você tem alguma coisa para acrescentar? Porque eu acho que esse é um debate que a sociedade realmente precisa fazer, porque os policiais ficam desassistidos pelo Estado e, geralmente, se confunde a figura das polícias com a figura do governo do Estado, né? Uma das coisas que eu vejo que é muito complexa para a gente poder ter um dia segurança no Brasil é a mistura que nós temos entre política e segurança, né? Para mim, segurança é um dever de Estado e não um dever de governo, né? E nós vemos que, infelizmente, hoje no Brasil, segurança é tratado através dos governos. Acho que, na forma que nós temos a nossa estrutura hoje, é difícil mudar, mas eu veria uma forma de pensar isso a médio e longo prazo, né? No momento que a gente desatrela as instituições de segurança pública do governo, né? Independente do partido que vai estar lá, o Estado tem que fazer o seu papel. Esse é o meu entendimento. Existe uma questão que eu vejo com relação aos policiais, né, e com relação a direitos humanos dos policiais. E isso é aberrador quando a gente vê um movimento desses, onde nós estamos nesse dia aqui, fazendo uma homenagem a um policial, né, com todo o direito e com todo o dever que deveria estar se fazendo, mas essas homenagens elas deveriam ser muito mais constantes. Porque é o que eu disse, o policial hoje no Brasil ele tem que ser herói, né? Infelizmente, ele não tem hoje reconhecimento. E quando tu não tem uma pessoa reconhecida pelo que faz, é muito difícil que ela consiga combater o crime. Porque é muito fácil, né, falando de realidade, gente, é muito fácil o policial passar para a linha de lá. E o que faz com que ele permaneça fazendo as coisas corretas? É a índole da pessoa. E isso a gente ainda consegue, no Brasil, ter a índole boa das pessoas. Quando se fala dos desvios que nós temos hoje nas instituições, todas as instituições têm, públicas, privadas, né? Uma das coisas que eu fico muito chateado e defendo com unhas e dentes é que a polícia é corrupta. Nós temos uma pequena parcela
de policiais em polícias do Brasil inteiro que tem a sua ação corrupta, né? Mas a grande maioria que eu conheço há muitos anos não são corruptos. Então, quando nós vamos para esse debate de entender a realidade do policial, eu vejo que a gente tem muito a evoluir. A gente tem muito, a partir do zero, a gente tem que resgatar uma questão. Só que o que eu vejo é que a gente tem um fator que vai contrário a nós, que são as manchetes, né? O que nós temos normalmente hoje no Brasil é um fato feito por um policial cumprindo o dever da ordem e a reversão disso nas manchetes. Nós temos uma questão que o Rolim está colocando, que vem fazendo um trabalho há muito tempo para poder fazer os direitos humanos dos policiais e que não tem espaço para isso, né? Nunca gerou uma notícia no Rio Grande do Sul. Pois então tu vê, a gente tem uma barreira. Olha, em São que Paulo não... também. Participei da abertura da... Eu trabalhei na Comissão de Direitos Humanos, abrimos Comissão de Direitos Humanos para atender exclusivamente policiais, eu assessorava, não consegui uma linha em nenhum jornal. Então a gente tem uma barreira que ela está muito mais acima, né? Como é que a gente transpõe essa barreira? Então eu acho que hoje a sociedade, ela estando interessada no assunto, porque hoje chegou, bateu na casa das pessoas, né? Nós vamos conseguir, através de debate, através de cobrança, fazer essa valorização para o policial, fazer essa valorização para as pessoas que atuam na área de segurança, né? Mas tem questões que a gente tem que retirar desse nosso universo, né? Quando eu vejo hoje essas questões de corrupção, né? Ela existe, gente, ela existe, ela não é mais... O policial em si, ele é ordeiro, ele puxa para cima, ele se dedica, ele bota a sua família em risco todo dia. É isso que a gente tem que saber, que a gente tem um policial do nosso lado hoje, né? Então, mas, mais uma vez, eu acho que segurança pública, a gente voltou a falar em polícia. E eu não entendo que segurança pública é exclusivamente polícia. Polícia é uma pequena parte, né? Só que eu acho que a prioridade, sim, a prioridade pela ordem, ela vem através da polícia. Só que a gente tem que mudar algumas questões de legislação nesse aspecto, né? Rolim, quando tu comentas a questão dos presídios, eu tive no presídio industrial de Joinville, que é uma referência, eu comi no restaurante, né? Na verdade, não é restaurante, mas é como se chama? O refeitório do presídio, e comi muito bem, porque o presídio tem toda a estrutura, tem nutricionista, o preso ele pode... ter duas opções, estudar de manhã ou trabalhar de tarde, ou trabalhar de manhã e estudar de tarde. Só quem é que está nesse presídio? Pessoas que aceitam trabalhar, que é o cara que está preso porque matou alguém no trânsito e foi preso. O delinquente, né, esse não está preso nesse presídio. Então, não adianta a gente melhorar a condição de presídio, eu não acho que a gente tem que manter a condição do presídio, vamos deixar bem claro, mas é que não adianta a gente melhorar a condição e ir para a formação de PPPs, que lá é uma PPP, se tu não tem uma alteração na lei que tu tem que obrigar o bandido, o delinquente a trabalhar. Eu sou obrigado a trabalhar. Mas a LEP prevê isso. Na LEP, a Lei de Execução Penal, prevê a obrigatoriedade do trabalho prisional. O problema é que os presos não trabalham. Vai trabalhar como no presídio central? Aonde? Sim, mas... Todos os espaços do presídio central estão ocupados com alojamento. Todos. Inclusive o antigo hospital penitenciário. Sim. Não há nenhum espaço para trabalho prisional. O trabalho prisional que é dentro do presídio é feito dentro das galerias, que é um trabalho manual, de costura e coisa e tal, porque não tem outro possível. Sim. Agora, para ter trabalho prisional, tem que ter espaço para trabalho prisional. Claro. Para que uma empresa, por exemplo, possa estabelecer uma planta ali dentro, né, e os presos trabalharem e receberem por isso, recebe 2/3 do salário mínimo. 2/3. Então, até para o empresário é muito vantajoso, essa mão de obra muito barata, sem direito trabalhista nenhum, etc. E o cara se recupera, ganha uma profissão. Mas para isso tem que ter espaço. Uhum. Se eu não tenho espaço, eu não tenho trabalho prisional. Mas eu vejo que hoje, na forma que nós estamos, sem sombra de dúvida, para as indústrias é interessante. Só que nós temos um outro problema. Há muitos anos vem se batendo nessa parceria público-privada. Quem é do empresário que tem coragem de assumir uma responsabilidade sobre um presídio? Aí, essa questão... Eles estão aqui, vão me matar, que eles estão pedindo para encerrar o painel, gente. Beleza. Vocês já perceberam. Nessa parte que eu queria dar 30 segundos cada um, posso, já que o propósito daqui é uma reunião de pessoas da sociedade civil que, vendo o tema da segurança pública surgir de uma forma muito inflamada, querem ter uma participação positiva. 30 segundos cada um. De que forma
o cidadão comum, que não é especializado em segurança, não entende do tema, mas quer um Brasil melhor, pode ajudar, colaborar de maneira positiva? 30 segundos, imagino. Eu acho que a primeira questão é o interesse manifestado aqui. Eu acho que essa iniciativa do Instituto Floresta é fundamental para que a gente possa mobilizar a sociedade civil. O nosso instituto tem também essa ideia de mobilização social para os temas da segurança pública. Nós precisamos discutir mais e discutir com a maior seriedade possível. Eu noto, às vezes, que falta, inclusive nesse campo da segurança pública, uma padronização conceitual, né? Por exemplo, eu acho que a gente tem no Brasil crime organizado. Nós temos crime pouco organizado, que é esse que está na rua assaltando, e é o mais perigoso, porque é o mais violento muitas vezes. E temos um crime ultra organizado, muito organizado. O crime muito organizado está na Lava Jato. Ele é formado por políticos corruptos e empresários corruptos. Graças ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, eles estão sendo processados, estão sendo mandados para a cadeia. Acho que é muito difícil prender um político corrupto no Brasil, é muito difícil prender um empresário corrupto, porque aí está a impunidade. Para ricos e poderosos, a impunidade é total. A gente está acostumado a prender pobre. E o nosso sistema de segurança faz com que os policiais corram o risco de passar sua vida inteira na polícia e nunca prender um bandido rico. Porque o sistema que nós trabalhamos não seleciona os crimes praticados pelos bandidos ricos e poderosos. Quem é que liga para o 190 para denunciar a corrupção? Quem é que chama a brigado, a Polícia Civil, para denunciar a sonegação de impostos? Quem é que chama a polícia para ir atrás de sujeitos que financiam políticos corruptos? Não. Para esse não tem polícia. Esses estão, de fato, muito bem organizados. Obrigado. Valeu. Agora você, Calef. Como que pode a sociedade colaborar? Bom, eu acho que a gente tem que organizar mais o debate. Eu acho que falar mais sobre segurança não tem como. Eu não consigo botar o pé em algum lugar para jantar com amigos que o único assunto que se trate não seja segurança, né? Então, acho que se fala demais sobre segurança hoje. Acho que sim, a gente tem que organizar o debate. Eu acho que esses espaços eles estão começando a surgir. Eu acho que a sociedade ela tem que se apropriar disso. Quantos grupos de WhatsApp nós temos hoje para debater segurança de um bairro, de uma cidade, de uma rua, de um ambiente qualquer, né? Então, assim, as pessoas estão começando a se organizar. Acho que o Instituto Floresta ele se propõe a isso, ele é uma forma, acho que existem outros, mas, assim, eu acho que tem que iniciar uma conversa, porque se não houver organização para todo esse processo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Bom, muito obrigada, Calef, Rolim. Foi muito legal a participação aqui com vocês. Valeu, gente.